Você já parou para pensar por que muita gente ainda prega o dízimo como uma obrigação, mesmo depois da morte de Jesus? Será que isso é bíblico ou tradição de homens? Hoje nós não vamos falar por opinião, vamos deixar a Bíblia falar. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 12. Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O sacerdócio mudou. Jesus não era da tribo de Levi, mas de Judá. E a Bíblia diz que com essa mudança mudou também a lei. E o que essa lei dizia? Volte comigo para Números 18, 21. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. O dízimo era para os levitas. Não era dinheiro, era alimento, produção do campo. Era lei para sustento dos levitas que não tinham herança. Mas depois da cruz, tudo mudou. Hebreus 8:13 diz: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. A antiga aliança caducou, e o dízimo estava dentro dela. Agora abre sua Bíblia e deixa a Bíblia falar em Gálatas 5:4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Quem obriga o dízimo como parte da salvação está fora da graça, porque está tentando se justificar pela lei. Mas será que Jesus não falou de dízimo? Sim, mas antes da cruz. Mateus 23:23 foi antes do sacrifício. Depois da cruz, ninguém mais foi cobrado por dízimo. Os apóstolos não cobraram, Jesus não ordenou, o Espírito Santo não confirmou. O que vemos depois de Atos é contribuição voluntária. Como está escrito em 1 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não por medo, não por obrigação, com amor e não por lei. Você está ouvindo? Isso pode mudar sua vida espiritual. Quem hoje cobra dízimo como lei está negando a cruz. Está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente. Está voltando para o Velho Testamento e ignorando a nova aliança. Jesus não morreu para que você fosse escravo de um sistema religioso. Ele morreu para te libertar. Se você chegou até aqui, comenta. Deixa a Bíblia falar. Se inscreve no canal, compartilha essa verdade com alguém e continua com a gente. Quem lucra com o dízimo hoje? Você já entendeu que o dízimo como lei acabou com a morte de Jesus. Mas então, por que ele ainda é pregado? Quem lucra com isso? Deixa a Bíblia falar. Abre sua Bíblia em 2 Pedro 2:3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Fazem do povo negócio. Usam a Bíblia para enriquecer, para manipular, para viver como reis. Agora vá comigo para Timóteo 6:5. Homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja fonte de lucro, transformaram a fé em negócio. Fé virou produto, dízimo virou imposto religioso. Sabe o que Paulo disse sobre isso? Em 2 Coríntios 2:17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Tem muitos, mas a verdade continua sendo uma só. Jesus entrou no templo e o que ele fez? João 2:16, tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Mas hoje virou negócio de novo. Tiraram o cordeiro do altar e colocaram o dinheiro no lugar. Jesus disse em Mateus 10:8, de graça recebestes, de graça dai. Mas hoje é tudo com preço, culto com valor, show com entrada paga, bênção condicionada à entrega do dízimo. Você está entendendo o que está acontecendo? O evangelho da cruz foi trocado pelo evangelho do caixa. A fé simples foi vendida. A graça foi colocada à venda nos envelopes. Mas o verdadeiro servo de Deus não vive disso. 1 Coríntios 9:18. Logo, qual é o meu galardão? Que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. O apóstolo Paulo preferiu trabalhar, fazer tendas, para não dar escândalo. Hoje, muitos querem viver em palácios com o dinheiro do povo. Se você entendeu, fica comigo, porque isso ainda não acabou. Você já viu que o dízimo era da lei, que Jesus não mandou cobrar, e que hoje muitos lucram com essa doutrina. Mas agora vamos ver como a verdadeira igreja, a dos apóstolos, contribuía, sem barganha, sem chantagem. Deixa a Bíblia falar. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 44 e 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Não havia imposição, não havia personal fixo, havia amor, havia entrega verdadeira. Agora veja Atos 4:34 e 35.
pois nenhum necessitado havia entre eles, porque os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o valor da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a cada um segundo a sua necessidade. Era para suprir os necessitados, não para enriquecer líderes. O dinheiro ia para as mãos dos apóstolos, mas voltava para o povo. Não era obrigação, era comunhão. Não era 10%, era conforme o coração. Era voluntário, era espiritual, era verdadeiro. E o apóstolo Paulo confirma isso em 20 Coríntios 8:12. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem e não segundo o que não tem. Hoje muitos exigem até o que você não tem. Culpam o pobre por não dizimar. Mas a Bíblia diz que Deus olha para o que você tem e com que coração você dá. E em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A oferta é um ato de amor, não é cobrança, não é chantagem espiritual, não é barganha com Deus. Você quer saber por que isso é tão escondido hoje? Porque se todos começarem a deixar a Bíblia falar, o sistema cai. O comércio religioso perde força. Mas quem ama a verdade, ama a luz. Você já entendeu que o dízimo era parte da lei. Já viu que a igreja primitiva vivia da comunhão e da voluntariedade. Mas por que hoje o comércio da fé domina tantos altares? Jesus falou sobre isso. E hoje, deixa a Bíblia falar. Abre em Mateus 21:12-13. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus não tolerou o comércio dentro do templo. Ele virou mesas, expulsou os vendedores, chamou de ladrões. E o que vemos hoje? Cultos viraram mercado. Tem envelope para tudo. Campanha da cura, campanha da casa própria, campanha do emprego. E o dízimo? Usado como chave para abrir portas, quando a Bíblia diz que a porta é Jesus. Agora veja 2 Pedro 2:1-3. Haverá entre vós falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Está escrito, é profecia. Usam a palavra para explorar. Por fora, aparência de piedade. Por dentro, ganância. Judas também viu isso da sua carta. Ele diz, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e se lançaram no erro de Balaão por amor do lucro. Balaão era profeta, mas vendia profecia. Hoje, muitos fazem o mesmo. Profetizam por dinheiro, prometem bênçãos com preço, distorcem a palavra para manter o sistema funcionando. Mas o fim está anunciado. Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é o nome no templo que salva. Não é o microfone que garante salvação. Não é o altar cheio que prova santidade. Quem usa a fé para enriquecer, vai prestar contas. Quem explora o povo com medo, com culpa, com mentiras, vai ouvir, nunca vos conheci. Se essa palavra te abriu os olhos, comenta agora, eu não vendo minha fé. Se inscreve no canal, deixa a Bíblia falar, compartilha esse vídeo com quem precisa sair desse engano e não perde o próximo episódio.